Hoje eu queria falar um pouco da importância do poder da palavra na oração, do poder de nós orar no Espírito, de nós andar declarando a palavra de Deus, e quantas vezes as pessoas estão olhando para nós, nós podemos estar orando, né, liberando a palavra profética sobre a vida das pessoas. Eu creio, sabe, queridos, que nesses dias a igreja está se levantando de uma forma muito poderosa, profética, apostólica, pastoral, e está num alinhamento com aquilo que o Senhor quer que nós seja mesmo, os profetas que Ele nos chamou, né? Deus nos chamou para ser profetas das nações, e é isso que nós somos. Ele diz que nós somos sacerdotes santos, e é isso que nós somos. E Ele diz que nós somos um povo escolhido, somos um povo de propriedade exclusiva do Senhor. É isso que nós somos, queridos. E eu estou tão feliz por isso, por nós fazer parte disso, desse tempo tão glorioso da igreja. Ontem tínhamos a nossa reunião mensal da nossa liderança aqui, e cada vez eu vejo a gente avançando, nós nos posicionando como igreja do Senhor, não como vindo à igreja, mas nós nos posicionando como igreja. Nós não viemos à igreja, nós somos a igreja. Aonde nós estiver, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja no seu caminho, aonde você estiver, você é a igreja. Na escola, né? Lá na roça, lá na empresa, sendo lá escondido dentro de uma máquina, você trabalhando, você é a igreja. Costurando na sua casa, você é a igreja. Aonde você estiver, você é a igreja. Nós somos a igreja. E eu me sinto muito seguro para dizer isso nessa noite, que nós, queridos, nós estamos caminhando para um tempo muito profético de Deus. E eu creio que é esse tempo, queridos, nós não podemos deixar passar. Nós temos as promessas de Deus sobre as nossas vidas. E domingo falei que há milhares de promessas. A Bíblia fala em cerca de mais de 8.000 promessas de Deus sobre as nossas vidas. Nós só precisamos conhecer essas promessas. E outra, viver essas promessas. Eu nunca me esqueço, quando me converti, que existia, eu não sei se existe mais, né? Talvez ainda exista, é a tal da caixinha da promessa, né? Eu não sei se existe, porque quando eu me converti tinha uma pessoa que era muito meu íntimo de amigo, e ele tinha a caixinha da promessa. Então tu chegava na caixinha, sempre tinha uma promessa, né? Não tinha nenhum versículo, o Senhor vai agir com justiça. Não, tinha sempre uma promessa, né? E eu gosto muito de ler a Bíblia, e meus discípulos que andam perto de mim sabem que eu sou uma pessoa que gosto muito de ler, e eu gosto de orar a Bíblia. Eu gosto de citar a Bíblia. E isso tem sido um diferencial na minha vida. E eu creio que tem sido um diferencial na vida dos nossos discípulos e dos discípulos dos nossos discípulos. Aqui nós temos os nossos líderes que estão aqui nessa noite, que tem GC, que lideram GC, outros têm GCs nas suas casas. Eu quero dizer uma coisa, queridos. Nós somos uma geração tremendamente abençoada por abrigar a igreja do Senhor. Nós somos. Amém? Nós somos a geração abençoada por abrigar a igreja do Senhor. Nós poder receber os filhos, né? Poder dar suporte, poder dar discipulados, poder fazer discipulados, ser discipulados. Nós somos uma geração muito feliz, né? Muito bem-aventurada, mais que feliz é que nós somos. E como eu gostaria de falar um pouco sobre a importância da palavra na oração, eu queria que você abrisse aí no Salmo de número 107. Eu vou estar lendo na NAA, nossa Bíblia tradicional da casa. Se você não tem, pode acompanhar junto com a gente aqui no telão. Mas eu queria
muito agradecer você nessa noite. Líder de GC, anfitrião, né, discípulo, discipulador que está aqui. A nossa igreja, graças a Deus, ela é toda discípulo. Né? Uns discipulam, né, outros são discípulos, mas a nossa igreja está toda em discipulado. E esse é um grande privilégio para nós, né, ter uma igreja assim. Me sinto, eu e a minha esposa, um casal honrado por ser parte dessa igreja junto com vocês. Né? Nem todos são nossos discípulos diretamente, mas vocês todos são discípulos de alguns discípulos que são nossos. Então, nós somos todos uma família. Né? E no Salmo 107, e no versículo 28, nós temos uma citação da palavra de Deus muito poderosa, e eu gostaria que você nos acompanhasse essa leitura sobre essa importância da oração, essa importância do clamor a Deus. Diz assim, versículo 28, diz, então na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a calmaria, e assim os levou ao porto desejado. Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer. Nós estamos diante da tua majestosa presença, da tua santa palavra, e na direção do teu Santo Espírito, Senhor. Por isso, no nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos te agradecer por esses versículos que nós vamos meditar nessa noite. Que o Senhor venha trazer luz, Pai. Libera uma luz, Pai, que a tua palavra diz que é lâmpada, ela é luz para o nosso caminho. Que ela venha, Senhor, iluminar o nosso caminho nessa noite. Que ela venha nos dar uma diretriz, assim como diz a tua palavra, que o Senhor nos instruirá e nos guiará o caminho que nós devemos andar. Por isso te agradecemos pela tua instrução, Espírito Santo, e pela tua presença neste lugar. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Queridos, essa importância, né, de nós entender a importância da oração, porque uma das coisas que eu gosto, quando me converti, eu escutei uma frase que diz que tudo começa com a oração. Né? E hoje a gente escuta muito isso, né? Tudo começa com a oração. E tudo verdadeiramente deveria ou deve, na verdade, teria que ser iniciado debaixo de oração, debaixo da direção da palavra de Deus. E uma das coisas que às vezes a gente negligencia é a questão da oração, né? De tirar um tempo a sós com Deus, né? É perguntar para o Senhor, para o Espírito Santo, né? O que o Espírito Santo quer nos ensinar com determinada situação, né? Com determinado projeto que nós estamos querendo empreender, ou pegar os jovens que estão querendo casar, né? Como eles estão orando a Deus para que eles consigam ter a luz numa decisão tão séria que é essa de ser tomada, ou num projeto, num negócio, né? Ou em alguém que nós estamos querendo ganhar para Jesus, né? Uma pessoa. Nós teremos que ter, queridos, esse hábito de falar com Deus antes de falar com as pessoas. E às vezes nós nos direcionamos logo nas pessoas. Corremos para as pessoas, mas esquecemos de correr às vezes para os pés do Senhor. Para o lugar secreto, que o Senhor Jesus diz que nós, quando for orar, é para nós entrar no nosso quarto, fechar a porta do nosso quarto, e orar em secreto, e falar em secreto com aquele que vê em secreto, e em secreto vai nos responder. Às vezes nós procuramos os homens primeiros, e deixamos de procurar aquele que tem a direção certa,
a vontade certa para nossas vidas, né? E esquecemos que nós temos as bases bíblicas para nós falar com Deus, falar a respeito das coisas que Deus quer nos dar. E eu separei alguns versículos para nós ler sobre a importância da oração, né? Sobre o poder do secreto, sobre o poder de nós orar a palavra de Deus. E o Senhor começa no Salmos, no livro de Mateus, depois que ele dá a instrução da oração sacerdotal, ele traz uma instrução em Mateus 7, encorajando nós a orar, encorajando nós a viver uma vida de oração. E uma das coisas que os discípulos nossos conhecem, meu e da Marli, é que quando vamos sentar, às vezes, com os nossos casais, e também individualmente, que há alguma situação, a gente sempre procura perguntar: como está a sua vida de leitura da palavra? Como está a sua vida de oração? Essas são as duas perguntas básicas que eu e a minha esposa fizemos, né? Porque essas duas perguntas, elas são chave na vida de um cristão, né? Essa questão da oração, essa questão da leitura, da oração embasada com a palavra. E no capítulo 7, no versículo 7, o Senhor encoraja, ele diz: peçam e lhes será dado, busquem e acharão. Olha só, batam e a porta será aberta para vocês. Olha só. Ele diz: pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Então é uma afirmação aqui do Senhor Jesus, né, a respeito da oração. Não é uma indagação, será, ele afirma, ele diz: peçam, né, e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês, ele diz. Então, se nós queremos ver uma porta aberta, nós precisamos ter essa compreensão, né, de nós ter um lugar para nós falar com Deus. O irmão Ezequias e a irmã Nina gravando o Aba News, que ficou maravilhoso desse mês, ele citou essa passagem, porque uma das coisas que nós precisamos como igreja é ter essa prática. Essa é uma prática cristã, de estar buscando a direção de Deus. E olha Mateus 21. Vamos seguir aqui. Mateus 21 e o versículo 22 diz o seguinte: versículo 22, ele diz: e tudo que pedirem em oração, crendo vocês, receberão. Ele não fala que há algumas coisas, né? O Senhor, ele está falando que é tudo. Eu gosto muito de, quando estou orando, citar Mateus 18, do 18 ao 20, né? Que também Jesus começa dizendo, ele diz: eu digo a verdade a vocês, né? E ele começa dizendo que o que nós ligar aqui na terra será ligado no céu. E que se nós desligar alguma coisa aqui na terra, será ligado nos céus. Ele diz que onde estiver 2 ou 3 de nós, em nome dele, ele está no nosso meio. Então há muitas confirmações para que nós como igreja chegue nesse lugar. Outro texto que eu acho maravilhoso é Marcos, capítulo 11. Que também tem uma citação que vem de encontro com o que nós já lemos ali. Marcos 11, acho que eu vou ler do 20. O versículo que eu tenho apontado é o 24. Mas eu acho muito interessante que nós podemos pegar aqui
esse contexto aqui do que o Senhor Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Hoje Ele está falando para nós aqui. Nós somos os seus discípulos hoje. E Ele começa no versículo 20, os discípulos dizem, e passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. E olha a pergunta de Pedro. Então Pedro lembrou-se e falou, mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhe disse, tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Aqui o versículo 24 diz, por isso digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Veja que importância de nós orar, porque ninguém vai orar sem fé. Né? Acho que é necessário, o escritor dos Hebreus fala que é necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha fé. Porque a Bíblia diz também em Hebreus 11:6 ou 12:6, não me lembro, que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não vamos obter o que nós pedimos se nós não tiver fé. Então a importância da oração para essas questões, para que nós alcance os nossos objetivos, né? João, no capítulo 14, né? Eu gosto muito do capítulo 14, do capítulo 15, porque ali Jesus estava dando grandes ensinamentos, mas no capítulo 14 e no versículo 13 e 14, Jesus, né, diz que tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Olha a importância de nós conhecer a palavra e orar a palavra, porque quando você está orando, ou quando eu estou orando, eu tenho que falar isso. Senhor, a tua palavra diz assim. A tua palavra nos dá essa base, Senhor. Então nós temos orando segundo a palavra de Deus. Por que que quando um advogado vai defender uma causa diante do juiz, ele embasa sempre com artigos, com citações que já tem na lei, na LEP, para que se possa o juiz compreender mais claramente a sua argumentação, né, a sua defesa. Por isso que eu peguei esse texto ali do Salmo 107, da importância de nós chegar diante de Deus com a nossa confiança, com a nossa ousadia, com a nossa fé, porque, queridos, nesse tempo, a igreja, ela está provando de uma graça tão grande do Senhor, desfrutando de algo tão poderoso, liberado pelo poder do Espírito Santo, esse avivamento em nós, para que nós entre num lugar em Deus, com essa certeza, com essa fé, que há uma graça sobre nós, nos comissionando a nós viver um evangelho de verdade, né? Um evangelho de resultados, um evangelho de transformação, um evangelho de mudanças. Não há mais tempo para a igreja ficar mendigando diante de um Deus tão rico, tão poderoso, tão gracioso como o nosso Deus. Não há mais tempo, queridos. Há um lugar em Deus para nós chegar com confiança, com convicção,
e declarar a palavra de Deus. Por isso, a importância de nós orar conhecendo a palavra de Deus. Orar com base na palavra de Deus. Orar, que nem diz João no capítulo 15, no versículo 7, ele diz: se as minhas palavras estiverem em vós, ele diz, se vós estiverdes em mim, olha só, se as minhas palavras, disse Jesus, estiverem em vocês, vocês estiverem em mim, pedireis o que quiserem e vos será feito. Olha que coisa tremenda, queridos. Então nós não podemos brincar de ser igreja. Nós temos que cuidar para nós também não vir passar por um momento desse da parábola da figueira. De nós usar nossa boca para estar amaldiçoando aquilo que Deus abençoou. Igreja, queridos, usa a palavra de Deus para liberar vida. Nós, quando liberamos a palavra de Deus, nós estamos liberando as fontes de Deus na vida das pessoas. Nós estamos profetizando a palavra. A palavra é como um rio que traz vida, né? A vida do rio. E nós podemos derramar isso na vida das pessoas como igreja. Há um tempo para nós, queridos, avançar como igreja do Senhor. Há um tempo para nós, como estava orando aqui, nossa irmã Marisa, na importância de nós nos levantar profeticamente. É isso que a igreja é. Uma igreja profética, que profetiza a palavra de Deus, que tem as palavras do Senhor, que vive as palavras do Senhor, as palavras do Senhor que estão em mim, né? Eu nele, e eu posso declarar, disse Jesus. Eu tenho base para falar essas palavras. Marcos, no capítulo 9, ele diz o seguinte, e o versículo 29. Marcos 9, e o versículo 29. E Jesus respondeu, olha só, uma coisa que às vezes nós temos hoje como nos nossos GC, nos nossos discipulados, no nosso evangelismo, nós precisamos aplicar isso aqui, ó. E Jesus respondeu, esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. É importante nós ter uma vida de intimidade, né? E de nós chegar e dizer em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, agora sai. Né? A Bíblia diz que se nós crer assim e dizer, né, monte, ergue-te, lança para dentro do mar, assim que será. Assim é com o espírito imundo. Nós não podemos aceitar como igreja espíritos enganadores no nosso meio, na nossa família, na nossa vida, nos nossos discípulos. Nós precisamos usar a autoridade da palavra, a autoridade do nome de Jesus. Eu creio, queridos, e tenho muita convicção que uma das coisas que Deus quer, e Ele espera nesses dias, é que nós seja humilde o suficiente, dependente o suficiente dEle, do seu Espírito, para que nós venha fazer a diferença. Não há como nós, como igreja, fazer a diferença sem estar ligado nessa fonte, né? Sem participar desse lugar. Porque eu vejo, sim, muitos milagres, a gente já viu em Luiz Alves, muitas curas, e eu gosto muito desse texto aqui de Tiago, capítulo 5. Eu acho maravilhoso, fenomenal esse texto. O apóstolo Tiago, né, ensinando nós a respeito da oração, no capítulo 5, no versículo 14. Uma das coisas que a igreja perde, por não usar
essa ousadia de pedir oração, de andar na oração. Aqui, o apóstolo Tiago diz assim no versículo 14, 5:14. Ele diz: alguém de vocês está doente? Olha só, ele faz uma pergunta. Tem alguém de vocês aí doente? Ele faz a pergunta. Ele diz: chame os presbíteros da igreja, chame os líderes, chama a sua liderança. Muitas vezes nós não passamos por perrengue e não queremos chamar a nossa liderança, não quer chamar o seu discipulador, não quer chamar o seu líder de IGC, o seu líder de setor. Às vezes quer resolver tudo sozinho. Às vezes vai buscar uma frente nova de trabalho, vai entrar num projeto novo e oculta isso da sua liderança. Não é certo, queridos. Nós precisamos aprender a humildade da oração. E ele diz: chame os presbíteros da igreja para que estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes serão perdoados. E ele completa no versículo 16, portanto, ele diz: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Olha os caminhos, queridos, da oração. Olha a diretriz que dá o Senhor para nós. Andar na humildade da dependência dEle, da sua palavra. Andar debaixo da sua vontade. O apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 5, e no versículo 18, ele diz que é para nós andar em oração, em espírito. É para nós orar no espírito. E não se embriague com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito. Veja que a importância de nós orar no Espírito, nós andar cheio do Espírito. O homem, e eu sempre falo isso aqui na igreja, o homem e a mulher espiritual, é prazeroso estar perto. Não sai reclamação, não sai murmuração, não vive uma vida de murmúrio, de reclamação. O homem e a mulher espiritual, eles vivem uma vida de fé. Eles não reclamam que está faltando serviço, eles não reclamam que está faltando dinheiro. Eu não reclamo. Dinheiro nunca me faltou, sempre tenho a vontade. Amém? Você também, você pode crer nisso. Dinheiro não é problema. Dinheiro é uma solução maravilhosa. E o nosso Deus, Ele é o Deus das riquezas. É o Deus das coisas insondáveis. Às vezes a gente está com uma necessidade, mas a gente esquece do Deus das coisas grandiosas. Aquele que tem provisão acima daquilo que às vezes nós imaginamos. E para encerrar, eu queria abrir Filipenses capítulo 4 e versículo 6. Eu acho tremendo que aqui, uma das coisas que às vezes nós fizemos, e ele diz no versículo 4, 6, ele diz: não fiquem preocupados com coisa alguma, olha só. E às vezes a gente fica, estou preocupado, a minha esposa, ela se preocupa muito. A gente vinha descendo ali na estrada, eu falei: para que se preocupar? Para que perder sono? Vamos dormir. A hora de dormir é de dormir, a hora da preocupação. A Bíblia diz que Jesus, ele deu um ensinamento tão grandioso em Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante, da importância de nós não estar preocupado com nada. Deus cuida tanto até dos nossos animais que andam na selva, Deus cuida dos pássaros, Deus cuida
né, das flores. Deus cuida, eu vejo ali em casa, quanta flor bonita que nasce ali, seca, quanto pássaro lindo que tem ali. E Deus usa eu para tratar eles, às vezes, alimentar eles, né? Mas Deus também gera fruta nas árvores. E aqui o apóstolo Paulo diz, não fiquem preocupados com coisa alguma. Mas ele diz, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração. Olha só, antes de tudo. Mas aí eu estou com um problema financeiro e eu me lembro, não, mas eu vou lá no meu irmão que ele sempre tem dinheiro em casa. Eu vou lá pedir um empréstimo para ele. Não, ele sempre guarda, aí eu conheço ele. E nós não vamos, antes de tudo, para a oração. Até para você pedir para alguém, você tem que pedir para Deus. Senhor, eu posso ir? Nós precisamos aprender o caminho da oração. Se nós viver essa vida do caminho da oração, queridos, nós digerimos todos os nossos problemas. Se nós compreender e aplicar a prática da palavra de Deus. E Paulo diz, e pela súplica com ações de graça. E aí ele fecha dizendo, e a paz de Deus que excede todo o entendimento. Olha só, excede todo, não é um pouco do nosso entendimento, é todo o nosso entendimento. Ele diz, guardará o coração, a mente de vocês em Jesus Cristo. Né? Já pensou, queridos? Nós andar com a nossa mente guardada, protegidos, né? De uma forma que nós vamos dar os nossos passos, mas nós vamos dar os passos seguros, firmes, certeiros, sabendo que nós estamos vivendo, como disse João 15:7, ele diz, se as palavras do Senhor estiverem em mim, eu estiver no Senhor, eu posso pedir o que quiser. Mas tem um se. É necessário, né, que ele diz que as palavras do Senhor estejam em mim, eu esteja nele. Aí eu estou dentro de um padrão. Por isso que Jesus, quando vai ensinar a questão da oração, ele diz, entra no seu quarto e fecha a porta do seu quarto. E fala em segredo com aquele que vê em segredo, que ele te recompensará. Eu acredito, queridos, e aqui eu encerro, dizendo o seguinte, nós estamos passando por uma transformação grandiosa na igreja. Crescimento, salvação de almas, os GCs se multiplicando, né? Vidas sendo alcançadas, pessoas sendo edificadas em discipulados, pessoas sendo enviadas para preparar em escolas ministeriais. Eu creio que nos próximos anos nós enviaremos pessoas para outros países, para os Estados Unidos, fazer escola, né? Em alguns ministérios, como a gente ouvia, pensava, poxa, o cara foi lá. Nós iremos ser essas pessoas que vamos estar enviando pessoas para os Estados Unidos, na Bethel, na Houston, e em tantos outros ministérios que preparam pessoas para viver um evangelho de verdade. Eu creio que nós somos esse povo. Deus diz que nós podemos. Nós precisamos saber para onde nós estamos indo. Temos que ser fiel. E a Bíblia diz, se nós for fiel no pouco, Ele nos colocará sobre o muito. Então vamos cuidar bem dos nossos discípulos, vamos cuidar bem dos nossos GCs, vamos cuidar bem dos nossos setores, vamos cuidar bem da viúva, do órfão, do necessitado, vamos cuidar das nossas crianças, vamos ter um alinhamento com a igreja, queridos, porque Deus chama nós para um contexto. Deus não chama nós para ir à igreja. Deus chama nós para nós ser a igreja, fazer, servir, e servir
com interesse, com gratidão, porque se é uma coisa às vezes que nós negligenciamos é a gratidão. Eu queria te convidar a ficar em pé para nós orar. E se você recebe essa palavra nessa noite e você põe ela em prática, eu tenho certeza, queridos, que nós, esse ano, veremos as multiplicações dos nossos GC, dos nossos setores. Nós vamos ver muitas multiplicação. Já começamos, e ontem nós estávamos falando aqui na nossa reunião mensal, os nossos GC começaram perfumados, redondos, tudo funcionando. No começo do ano, já, graças a Deus, os GCs, a maioria, todos já funcionando, alinhado. Amanhã é dia já de comunhão nos GC, nós vamos amanhã já fazer a nossa comunhão mensal. Eu queria despertar o teu coração. Convide aquelas pessoas que você quer ganhar esse ano. Invista nelas. Invista o seu tempo. Invista as suas finanças também, seu dinheiro. Faça que nem o samaritano. Gaste alguns denários. Não tenha medo, querido, porque o Deus do qual eu estou falando aqui nessa noite, Ele é o provedor. Ele é a fonte que você precisa. O que você quer, peça ao Senhor. Alinhe teu coração. Busque servir esse Senhor com integridade. Busque servir Ele com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer, Pai. Agradecer porque temos uma base, temos uma palavra sobre nós, sobre as nossas vidas. Temos uma palavra que diz que tudo que nós pedirmos em oração, crendo, receberemos. Por isso nós queremos te agradecer, Pai, aqui por cada líder de GC, por cada anfitrião, Senhor, por cada líder de setor, por cada discípulo, cada discipulador, Senhor. Te agradecemos porque hoje nós estamos vendo um grande exército, Senhor, se levantando deste lugar, Senhor. Te agradecemos por as crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, discípulos que estão, Senhor, sendo formados os seus caráter, debaixo da Tua palavra, debaixo da Tua direção, Espírito Santo. E nós, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor tem nos dado essa família, o Senhor tem nos dado uma cidade, Senhor, e nós queremos ver essa cidade sendo transformada pelo poder da Tua palavra. A Tua palavra diz, peçam e vos será dado. A Tua palavra diz, peçam e as nações, os reinos, e serão vos dados por posse. Nós queremos te pedir nessa noite, Deus, que o Senhor venha dar uma ousadia na vida da Tua igreja, na vida dos nossos discípulos, Pai, dos nossos anfitriões, sendo ousados para fazerem convites, sendo ousados para evangelizar essas pessoas, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha derramar unção, graça, na vida de cada um dos Teus filhos, Pai. Que nós possamos ver o Teu reino se manifestando nas nossas vidas, nas nossas famílias, no nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, que venha o Teu reino, que venha com poder, que venha com glória, que venha com libertação, com salvação de almas, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. E em nome de Jesus declaramos, Senhor, vidas salvas, famílias restauradas, casamentos curados, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, que no decorrer dessa semana, o Espírito do Senhor se apodere de nós, o Espírito de súplicas, de intercessão, de ação de graça, se apodere das nossas vidas, Pai. Nós te convidamos, Senhor, a tomar as nossas vidas, a tomar essa cidade, Pai, com o Teu poder, através da Tua igreja, Pai.
Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém